Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias a respeito de Rony. O Galo fez bom ou mau negócio ao vendê-lo por 3 milhões de euros. O Rony embarcou na manhã dessa quarta-feira rumo a Santos, onde vai fazer exames médicos e assinar contrato. Importante contar que o Atlético toma um prejuízo de 3 milhões de euros ao vendê-lo, mas tem o outro lado dessa história. Quero começar falando sobre cifras. Quando o Galo compra o Rony, ele desembolsa 6 milhões de euros. O negócio com o Santos é de 3 milhões de euros, ou seja, logo de cara o Galo perde 3 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 19 milhões de reais. É importante lembrar, porém, que o Atlético tem, no acordo com o Santos, a possibilidade de receber 1 milhão de euros em bônus, caso metas sejam batidas. O prejuízo nesse caso seria de 2 milhões de euros. Mas, por outro lado, o Atlético se livra de um custo mensal de 1 milhão e 600 mil reais. Tá? A gente está falando de salário, direitos de imagem e luvas. Se você multiplicar esse valor pelo tempo que ainda resta até o fim do contrato, dezembro de 27, a economia do Atlético com os vencimentos do Rony gira na casa dos 40 milhões de reais. Seguinte, gente, Omar Mascarell, o volante aí do Mallorca, sei lá como é que fala isso. Gente, informação que eu tenho, tá? Dia 28 de janeiro, o Galo não tem negociação com esse volante, tá? Não existe neste momento, tá? Neste momento, não existe negociação. Sentar na mesa, mandar proposta, enviar contraproposta, negociar com o empresário, negociar com o clube. Isso não tem, tá? Me foi dito que não tem. É um nome, assim como centenas de outros nomes estão na lista de Sampaoli. O nome está na lista de Sampaoli não quer dizer que tem negociação. A informação que eu, Lucas, tenho, respeitando todas as demais, mas eu sempre trago a minha apuração e trago para vocês. Neste momento, não temos negociação com esse rapaz aí. Hoje tem estreia do Brasileirão, Galo e Palmeiras. Vai começar o Brasileirão, hein? Quem tava de férias aí já assustou, né? Brasileirão no dia 28 de janeiro. Mas é o que a gente gosta, né? O Brasileirão, campeonato de pontos corridos. Vamos até o fim do ano aí com o Brasileirão e o Galo quer fazer diferente. Dos últimos anos, em que disputou a segunda página da tabela de classificação, esse ano, com a remodelação, a remodelagem desse elenco do Atlético, a expectativa é que o Galo tenha um campeonato melhor, que brigue lá em cima. E aí a expectativa já para a estreia, hoje contra o Palmeiras, um dos candidatos ao título, na Arena MRV, 7 da noite, é pra começar com tudo, hein? Esse Brasileirão, depois da vitória no Clássico. Pois é, eu acho que as expectativas neste início de temporada, elas precisam ser alinhadas ao que a gente tem de renovação de elenco, aos resultados que a gente viu o Atlético conquistar até agora, mas principalmente a vitória no Clássico no último final de semana. Eu tenho uma expectativa muito grande de que o Atlético tenha aprendido, digamos assim, a lição nas duas últimas temporadas, em que sofreu muito com o brasileiro. A gente sabe que o calendário é difícil, é necessário por vezes fazer escolhas. O Atlético fez escolhas que o levaram até a final das Copas, né, que poderia ter vindo o título, enfim. Mas eu acho que se manter bem no Campeonato Brasileiro acaba sendo um parâmetro também para as demais competições. Eu acho que não é uma coincidência, como o Flamengo, que na temporada passada ganhou o Brasileiro e a Libertadores, como o Palmeiras já fez Brasileiro e Copa do Brasil, como o próprio Atlético fez isso em 2021. Porque eu acho que se você se mantém brigando em alto nível, competindo ali no Campeonato Brasileiro, você consegue também desempenhar bem nas outras competições, e aí são ajustes de elenco, de calendário, e a importância de ter um elenco forte também para você conseguir brigar, né, em todas as frentes. Eu colocaria o Atlético brigando na parte de cima da tabela. Ainda não coloco o Galo como um candidato ao título, mas vejo o Atlético com essa mudança de pensamentos, reforços, enfim, um elenco mais encorpado para dessa vez não deixar escapar uma vaga no torneio continental na Libertadores. E se você tá brigando lá em cima, uma hora você pode acabar surpreendendo, né? Aí eu não sei se o Ale vai concordar, né? Não. Com o Campinho, eu acho que ele concorda com o Campinho meu. Normalmente. Mas vamos ver, vamos lá, ó. Everson no gol. Eu coloquei ali o Preciado em dúvida, mas difícil, né? Do aproveitamento dele, vinha fazendo fisioterapia. O Franco foi quem jogou ali, depois no Clássico. Juan Alonso e Renan Lodge. Maicon, Igor Gomes, Vitor Hugo, Dudu, Hulk e o Bernard, né? O Hulk lá como um centroavante, o homem mais à frente, o Dudu pela esquerda, o Bernard chegando também. Tem algumas possibilidades, né? Ele tem um Vitor Hugo zagueiro também, disponível de novo.
Ele tem o Alexander, né? Fez o primeiro jogo no ano. E tem o Scarpa. O Scarpa, ele explicou que ali no meio, viu, Alê? Tem que marcar mais, para jogar no meio, centralizado. Como vem jogando ali Igor Gomes, Vitor Hugo e Maicon, ele teria que marcar mais, por isso que ele não coloca o Scarpa por ali e coloca ele mais pelo lado direito, né? Já o fato dele, se ele jogar realmente com 2 zagueiros, já me agrada bastante. Eu elogiei muito o Sampaoli por essa decisão. Eu acho que não funcionou com 3 zagueiros, ele não tem 3 zagueiros para jogar, e ele tem gente boa para jogar ali do meio para frente. Então, eu gostei da mudança, acho que foi providencial e acho que isso ajudou muito a melhora o desempenho do time. Evidentemente que Dudu e Hulk são caras que não podem faltar, não nos jogos menores ou no Campeonato Mineiro, mas os grandes jogos, Dudu e Hulk, eu acho que não existe mais dúvida, né? Já existiu na cabeça dele em algum momento, mas não existe mais dúvida com relação a essa dupla. Mas, por exemplo, vamos supor que ele queira mais marcação no meio campo, né? Que já tem Maicon e o Vitor Hugo, que era do Flamengo, que realmente tá jogando muito bem. Se ele quiser mais marcação, o Alexander marca mais do que o Igor Gomes, né? É até a função dele de segundo volante, já trabalhou na lateral esquerda também, e é melhor tecnicamente. Se ele quiser mais criação, aí o Scarpa é mais criativo do que o Igor Gomes. Então, assim, os 2 zagueiros me agradam bastante, mas eu ainda faria 2 mudanças aí. Alexander no lugar do Igor Gomes e o Scarpa no lugar do Bernardo. Seriam minhas 2 alterações do meu time ideal, do meu Atlético ideal, hoje, com o que ele tem à disposição, passaria muito por isso aí, viu, o Claudião? Muito bem. Eu queria saber de você, Nath, em relação à ala direita ali, a linha de 2 zagueiros e possivelmente sem o Preciado, a gente nem tá considerando, de acordo com o que ele fez no Clássico, essa possibilidade do Natanael jogar por ali. O que é que você faria para preencher essa lacuna, caso realmente venha a ser uma lacuna, se o Preciado realmente não tiver condições para mais tarde, Nath? Olha, eu iria pelo mesmo caminho do Sampaoli. Eu acho que o Franco, é claro que com o Alan Franco na lateral, você não vai ter um lateral que vai apoiar, que vai chegar à linha de fundo, mas pelo menos você tem a segurança de que vai ser um local ali, de que não vai ser avenida pro adversário, porque o Alan Franco é um volante de origem especialista em marcar. O Natanael, por mais que ele seja um lateral que chega mais no campo ofensivo, que tenta ali jogadas de cruzamento de linha de fundo, ele não passa segurança. E um lateral precisa saber marcar, tem que passar segurança no sistema defensivo. Não adianta só ser bom lá na frente, né? Então eu acho que essa escolha que ele faz pelo Franco, na ausência do Preciado, torcer para que ele esteja de volta o quanto antes, porque eu acho que as laterais do Atlético ganharam muito nessa temporada, 2 jogadores experientes, né? Jogadores aí de seleção, tanto o Renan Lodge quanto o Preciado, mas enquanto ele não estiver disponível, eu iria por esse mesmo caminho aí do Alan Franco. Até porque pro meio campo ele tem outras opções. O Franco vinha jogando como um primeiro volante, mas o Maicon tá quebrando também esse galho, digamos assim, é uma alternativa, até ver também se chega de fato um novo primeiro volante para esse elenco, né? Então ele tem outras opções para segundo volante, ele tem o Igor Gomes, ele tem o próprio Alexander, que o Ale chamava a atenção, então acho que dá para mexer na configuração ali, tirar o Franco do meio campo, colocá-lo na direita, sem também ter um prejuízo para esse setor ali da meiuca. Sobre outras alterações que eu faria, eu tenho muitas ressalvas quanto ao Júnior Alonso. O Vitor Hugo não é o meu zagueiro dos sonhos, não, mas acho que ele ainda passa um pouco mais de segurança atualmente do que o Alonso, até pela capacidade física, a velocidade, né? Então eu manteria, obviamente, os 2 zagueiros, mas eu faria essa alteração, daria uma oportunidade ao Vitor Hugo, que eu acho que é o que tá tendo pro momento, né? Vamos ver se o Atlético vem com outro zagueiro também. E concordo com o Ale. O Alexander, eu acho que é um cara que precisa ter mais sequência nesse time. O Scarpa, vamos ver também, né? Daqui a pouco com o Cassierra disponível, como que ele faz essa configuração ofensiva, se o Bernard, por exemplo, pode sair para ter ali o Cassierra jogando junto com o Hulk, né, uma dupla ali, e ainda o Dudu pela esquerda, vamos ver, mas para começar hoje, eu acho que pelo menos a formação tática ele encontrou. Ô Pedrão, desculpa, só que eu tô vendo aqui o campinho do Claudião e vendo, o Sampaoli, ele tá ficando com poucas opções dos ruins, né? Ele tá diminuindo os ruins. Tá. Ele é um amante. Quem, por exemplo? Não, por exemplo, ele já não tem o Rony, que pra ele era titular do Hulk, né? E do Scarpa também. Já não tem o Rony, ele já não tem o Biel, também tá indo embora, né? Ele já não vai ter, talvez, o Júnior Santos.
Não é isso? Quem mais que foi embora aí desse... o Menino, Gabriel Menino. Então, ele tá ficando com poucas opções de ruim. Você vê que, mesmo, por exemplo, a gente discordando um pouco da escalação dele, a escalação dele tá boa. Perto do que ele já fez, a escalação dele tá boa. Então, isso é sinal de que o elenco tá sendo bem montado, os reforços são importantes, e isso é um sinal muito positivo pro torcedor do Atlético. Ô, Ale e Nath, e de postura? Porque eu tô revendo aqui, aliás, falamos de peças, né, Everson, Juan, Vitor Hugo, Alonso, 3 zagueiros, Saravia na direita, Arana na esquerda, Igor Gomes, Alan Franco, Scarpa, Dudu e Rony. Foi a escalação do Sampaoli no dia 3 de dezembro, quando o Galo tomou 3-0 do Palmeiras na Arena, num jogo em que com 20 minutos já estava perdendo por 2-0. O que fazer para evitar, né? E em termos de postura, o que você espera? O Rubinho trouxe pra gente as informações do Palmeiras mais cedo, né? Tem Marlon Freitas, que começa esse campeonato brasileiro, começa essa temporada com uma grande novidade do Palmeiras, tem o Vitor Roque como baixa. O que a gente pode esperar de postura e o que o Galo tem que fazer no início do jogo para não sair tomando 2-0 com 20 minutos, Ale? Eu achei muito inteligente a postura do Sampaoli no Clássico, porque o Cruzeiro, assim como o Palmeiras, marca muito forte a saída de bola do adversário. São uma características dos atacantes dos dois times. No Cruzeiro você tem jogadores que ficam ali à frente, que nem são atacantes. O Christian não é um atacante, né? Então marca muito forte. O Caio Jorge tem essa característica. O Wanderson, ele até marca melhor que ataca. E no Palmeiras é uma obrigação, né? O Abel, ele exige esse trabalho de marcação dos seus atacantes. E o Atlético, o que ele fez? Não saiu jogando. Não brigou com a pressão, até porque não tem condição para isso, com o Tressoldi, com o Alonso, que é lento, né? Ele não tinha um entrosamento ali com o Preciado, e embora o Lodge já tenha uma condição melhor, ele não brigou com a pressão, com a marcação-pressão do Cruzeiro, e acho que ele deve fazer a mesma coisa com o Palmeiras. Mas não vai sair jogando. Não, tem outras maneiras de você agredir o adversário. E assim, sincero, honestamente, se você tem uma marcação muito forte na pressão do seu rival, e você não tem uma saída ainda que está bem definida, que está bem organizada, está bem estruturada, eu acho que está certo. Várias e várias vezes o Everson quebrou essa bola pro ataque e o Atlético brigou pela segunda bola e depois foi jogar. Então acho que essa é uma postura que mostra inteligência e cautela. E agora, no mais, é jogar o que o Atlético tá preparado para fazer, que é marcar, quer tentar explorar principalmente os lados do campo, quer ter uma armação um pouco mais qualificada com o Vitor Hugo principalmente, é procurar o Dudu, que tá numa fase muito boa e certamente tem uma motivação extra de jogar contra o Palmeiras, tentar explorar mais o Hulk, alimentar mais o centroavante. Então, no mais é a mesma coisa. Agora, sair jogando contra o Palmeiras com uma zaga que ainda não está trabalhada para isso, eu acho perigoso. Palmeiras que também sabe jogar quando não tem a bola, né, Nath? É um time com transição rápida muito forte. É uma das principais características, né, desse time do Abel Ferreira. No ano passado, inclusive, em alguns momentos, o Palmeiras chegou até a ser criticado por isso, né, porque é sempre aquela bola longa que vem do zagueiro, já buscando o Vitor Roque, já buscando o Flaco Lopes, mas, obviamente, o Palmeiras é um time que tem muita qualidade, é uma base já formada, um trabalho muito mais longevo, né, do que o do Sampaoli, o trabalho do Abel Ferreira. Então, é natural que eu acho que o Palmeiras hoje vai para essa pegada de tentar marcar, roubar essa bola, e aí eu acho que pro Atlético, né, não ter essa bola nos pés dos zagueiros, não correr o risco de já perder essa posse muito ali num lugar de ameaça, seria o melhor caminho. Agora, é importante também que o Atlético repita a postura de intensidade, né, de agressividade na marcação, inclusive com o Hulk correndo também sem a bola, Dudu também correndo sem a bola, todo mundo ajudando, todo mundo pressionando, assim como foi o Clássico. A gente sabe que o Clássico é um jogo que te dá uma energia diferente, tem muita rivalidade envolvida, não adianta, os próprios jogadores falam isso abertamente, que o dia do Clássico é um dia diferente. Mas eu gostaria muito que o Atlético encarasse o Brasileirão como um Clássico de 38 rodadas. Um time mais intenso, um time de mais pegada. É claro que o cansaço do calendário precisa ser considerado, a parte física, as lesões elas vão acontecer, há jogos em que existem ali prioridades, né? Você tá falando de um duelo inicial contra o Palmeiras. Pô, se você tira pontos do Palmeiras, você já tá tirando pontos de um adversário direto ali na parte de cima da tabela, que é o lugar onde você quer estar colocado.
mas de modo geral que seja um Atlético mais dedicado a jogar essa competição com mais ímpeto, né? E que isso se reflita também na postura da equipe dentro do campo, o time marcando mais, pressionando mais, brigando mais, né? Porque a gente sabe que isso faz a diferença. Boa, Nath. A Cláudio Rezende, meio-dia com 11 minutos. O que mais a gente destaca do Atlético? Lembrando que é uma semana importante de bastidor também, né, Claudão? É sim. E o Ale falou aí de elenco no Atlético, a gente projetando aquele provável time, no clássico já foram elogiadas as mexidas, né, do Sampaoli. Hoje, por exemplo, ele pode promover a estreia do Cassierra, que já tem um nome no bid. O Alan Minda não jogou ainda, tá nessa expectativa aí, o garoto. Mas aí ele tem também Renier, Scarpa, tem o Coelho, tem o Alexander, tem muita gente boa, né? Para ele colocar em campo hoje são 5 alterações. Melhorou a vida aí do Sampaoli com essas mexidas. O Galo segue ainda na questão do mercado da bola, buscando reforços, né? Volantes, o Galo tem algumas possibilidades aí aparecendo, pelo que eu pude apurar. Junto com o Henrique André, pode pintar uma situação de volante nos próximos dias, aqueles nomes que estão sendo comentados, pode pintar um outro nome aí, vamos ver o que o Atlético vai ainda definir com relação a volante. E as saídas, né? O Rony já viajando para Santos, o Biel já foi embora, o Júnior Santos caminhando bem, a situação para a saída dele também, então o Galo definindo essas situações para ajuste de elenco, saídas e, lógico, chegadas também de jogadores. Vamos prestar serviço, Pedro? Bora lá. A partir de R$25 hoje tem ingresso para sócio do Galo. E a parcial do Atlético nesse momento é de 21 mil garantidos. Então o horário é de 7 horas da noite, horário mais cedo, né? Tem o pessoal de férias ainda, férias escolares, então vale a pena, né? Depois da vitória no Clássico acompanhar o Galão, um grande jogo aí com o Palmeiras, do outro lado também bons nomes. Então tem aquela promoção no setor Internorte para todas as categorias de sócio, R$ 29,90. Então o torcedor do Galo ainda pode comprar ingressos para lotar a Arena MRV e empurrar o time hoje. É jogo grande, a Itatiaia acompanhando tudo de perto, né, Pedro? A arbitragem do Bruno Arleu, se ele não apitar nem eu, lá do Rio de Janeiro, com Rodrigo Henrique Correia e Thiago Henrique Farinha nas bandeiras. Wagner Reuei de Santa Catarina será o VAR. Tem uma diferença no VAR, né? O VAR vai ficar do outro lado agora. Não vai ficar ali perto do banco de reserva para não ter aquela pressão. O VAR vai ficar do outro lado, onde não ficam os bancos de reserva. Vamos ver se vai funcionar, como vai ser essa questão aí do VAR, que sempre é polêmica no nosso Brasil, a arbitragem principalmente, né? Os jogadores vão continuar, os jogadores estiverem em campo vão continuar indo lá, né? Talvez mas a pressão do banco mesmo. É o banco, o técnico, aquela coisa. Vamos observar. Mais tarde a bola vai rolar. Mário Henrique, o Caixa, a partir de 6h05 aqui na Itatiaia, com João Vitor Cirilo, com Edu Panzi, com o Ídolo Marques, com Cláudio Rezende, comigo, com Rubem Júnior, com todo o primeiro time do rádio. Tem a estreia do Galo no campeonato. Fala, massa! Finalizando mais um vídeo aqui do canal. Disse que eu só ia voltar aqui no pós-jogo, mas apareceu notícias quentes, a gente fez o corte jogando isso aqui pra vocês no canal, então já senta o dedo no like pra dar aquela força pro canal. E espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia e pela preferência. Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, esse canal traz notícia todos os dias aqui do Galão para vocês. Então, fica o meu convite para vocês fazerem parte da massa aqui nesse canal, se inscrevendo e também ativando o sininho de notificação, que é muito importante, tá bom? Tudo que sai aqui, vocês serão avisados sempre em primeira mão, tá bom? Deixa aí a opinião de vocês, não esqueçam, tá bom? Para quem fica, um forte abraço, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, massa, tamo junto.